that and should be condemned to go hungry. The job E não is sabe hard. ouvir a posição de uma mulher eleita. Nasci pra sonhar e cantar e fiz acreditar. Yes, we can. Oba, oba, meu povo! Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, porque estou recebendo 3 mulheres fantásticas, maravilhosas, que eu admiro muito, e para falar de um tema super importante. Mas queria abrir esse episódio do Oba Oba com a frase de senhora Lélia Gonzalez. Ao reivindicar nossa diferença enquanto mulheres negras, enquanto amefricanas, sabemos bem o quanto trazemos em nós as marcas da exploração econômica e da subordinação racial e sexual. E, gente, eu abri com essa frase porque nesse mês, né, a gente comemora, na verdade, lembra a luta da mulher negra, latino-americana e caribenha, né? No dia 25 de julho tem esse Dia Internacional. Então, por isso, a gente decidiu falar sobre esse tema e falar dessa luta. E por isso estou recebendo aqui hoje Flávia Vieira. Dá um salve, Flávia. Bom dia, salve, salve, gente linda. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas as pessoas vão assistir. É isso. Cândia Obeso. Olá, como estão? Direto de Cartagena. Bem-vinda, Cândia. Muchas gracias por la invitación. E Maria Amália Cursino. Prazer tê-la aqui, bem-vinda. Prazer, queridas, querido. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês. Amália, você é a pessoa nova aqui desse grupo. A Cândia a gente já teve o prazer de receber aqui no Oba Oba. A Flávia, figura carimbada, obviamente. Queria que você começasse se apresentando, né? Contasse aí pro nosso... Só um minuto. A Amália nova aqui no Oba Oba, mas ela já participou. Exatamente. Da minha memória, não podemos esquecer no episódio que nós fizemos sobre Marielle Franco. Foi. Verdade. Verdade, bem lembrado, claro. Já faz parte da família. Já tem um tempinho, inclusive, isso. Fiquei super feliz também com o convite na ocasião. Falar de Marielle é falar de todas nós, né? Então, é sempre um prazer falar da sua luta, do seu legado, das sementes que foram geradas e que estão germinando, né, de uma forma muito profícua, né? A gente alcançou, muito embora diante de todas as violências que nós somos submetidos, né, submetidas e submetides, né? Aí já falando de não binarismo, né? Quando a gente fala de todes, submetides. Então, eu gosto sempre de reforçar isso. Apesar disso tudo, eu enxergo avanços no que diz respeito, né, às discussões sobre a nossa incidência política e sobre nossos corpos, né, na arena pública, né, no debate público, na opinião pública, nos enfrentamentos, né, porque nós fazemos esses enfrentamentos com os nossos corpos, né. Quando a gente fala de mulher preta, a gente está falando de corpa preta, né? A gente está falando de um dispositivo, de um enfrentamento feito com os nossos corpos, né? Então, desculpa, falar de Marielle Mia. Mas é isso. E nesse episódio, né, onde a gente está falando da mulher negra, né? Ah, sim, sobretudo. De luta da mulher negra. Esse acho que é um dos aspectos fundamentais assim, da contemporaneidade da mulher preta, brasileira, latino-americana, né? Que nós estamos nesse debate indispensável, né, da decolonialidade, que é um debate nosso, é um debate da América Latina e, sobretudo, um debate das mulheres pretas, das mulheres racializadas, né? Então, quer dizer, a gente é um assunto muito... Tudo que orbita, né, essas dimensões que pulsam, né, o feminino, o aspecto feminino e negro, né,
nos é muito caro, assim, e a gente está nesse front aí, não é fácil, é muito complicado, e também são muitas as contradições, porque nós fazemos parte de uma região geográfica que a construção social, né, da América Latina, principalmente, sobretudo, né, muito diferente da construção da sociedade estadunidense, de todo o período pós-abolição dos Estados Unidos. O pós-abolição aqui gerou essas contradições muito grandes, né, em relação à racialização, né, das pessoas, da sociedade, né. Nós temos questões muito profundas em relação a letramento racial, a colorismo, enfim, a esses aspectos que nos coloca muito apartados do fundamental, né? Que é realmente um pensamento ubuntu, um pensamento que nos une, né? Que mais nos una do que nos separe, né? Porque o colorismo só nos separa, né? A Sueli Carneiro fala muito isso, né? Tá bom, então a conversa são só com os pretos e pretas, e o que a gente faz com os pardos que estão no IML, os indigentes, né? Quem são eles? Quem são aqueles, né? Eles tiveram origem, eles tiveram uma história, né? E uma história que foi construída de forma muito perversa, né? Construída pelo mito da democracia racial, que graças a Deus graças a Deus, digo, né? A deusa e aos orixás. E aos orixás que Lélia nos pavimenta esse caminho e elucida isso, né? Juntamente com outros intelectuais negras e negros, o mito da democracia racial que corresponde a um atraso muito grande, né? Em relação ao nosso desenvolvimento enquanto povo preto, né? Enquanto povo negro, constituintes de pretos e pardos, né? Gente, eu falo muito, depois vocês vão ter que editar isso tudo, tá? Não vai editar, não. A gente vai deixar você falar. Não vai editar, justamente porque tem muita coisa importante que você traz. Era para eu me apresentar, você falou de Marielle me causa isso. Marielle me causa esse discurso, me colocar já nesse discurso, porque as nossas vidas, né, gente, as nossas vidas são pautadas contemporaneamente nisso, né? Então, falar de Marielle me faz falar muito, porque há muito a ser dito, né? Mas me apresentando, para não perder o fio da meada, eu sou Maria Amália Cursino, a maior parte das pessoas me chama de Amália. Eu sou comunicóloga, minha formação é em comunicação social, publicidade e propaganda. Minha primeira formação foi em biomedicina. Eu sou biomédica, gente, como é que pode, né? Não, eu não sou biomédica porque eu não exerço a profissão de biomedicina. Nossa, pois é. Mas, dentro da própria faculdade de biomedicina, eu já havia decidido que não era minha, muito embora eu amasse, amo até hoje, química, biologia, né, física, adoro isso tudo, adoro as ciências naturais, adoro as ciências biológicas, enfim, mas realmente no que se refere à construção de discurso, de pensamentos, né, nessa construção, nessa preocupação maior com os aspectos sociais, isso sempre esteve muito latente em mim, e na minha primeira formação isso ficou muito claro de que ali não seria o meu lugar, que eu deveria seguir um outro caminho
que tivesse mais ressonância com a comunicação, que foi o que eu escolhi fazer. E a resposta a gente está vendo aqui hoje, né? É uma comunicadora nata, não tem jeito, né? Eu sinto muito. O mais curioso... Eu sinto muito por isso. As pessoas têm que me interromper. Imagina, e o mais curioso é que a gente está aqui hoje com comunicadores, né? A Cândia também é jornalista, embora não esteja atuando nessa área, né, Cândia? Mas você es jornalista. Sí, no, de hecho yo, así como Amalia, soy comunicadora social y por lo general en Colombia están las dos carreras o está una mezcla de las dos carreras. Entonces es comunicador social y periodismo, pero en mi caso mi título dice únicamente comunicadora social, ¿sí? Y de hecho, digamos, la orientación, como los enfoques que tenía la universidad en ese momento eran periodismo o comunicación para el desarrollo. Y en mi caso, pues me incliné más por la comunicación para el desarrollo porque era el tema que más me interesaba y me motivaba a trabajar con las comunidades, trabajar con la gente, pero nunca estuve como tan inclinada a trabajar en un medio de comunicación, ¿sí? Aunque, digamos, yo soy de la ciudad de Cartagena y Cartagena es considerada, digamos, a nivel de Colombia como una de las ciudades más racistas del país, porque tiene una historia colonial, digamos, que ha seguido y que está muy arraigada en la sociedad cartagenera. Y también pensaba cuando estudié comunicación que necesitábamos más voces negras, digamos, en la televisión local, en la prensa local, en la radio local, ¿sí? Y aún hoy lo estamos necesitando, pero finalmente sentí que mi énfasis o que lo que me gustaba no estaba como tanto en los medios de comunicación, como si, digamos, desde el trabajo social, el trabajo con comunidades, la comunicación para el desarrollo, eso de construirnos y de construir todos esos imaginarios que hay alrededor de la población negra en una ciudad como Cartagena y en un país como Colombia. Entonces, digamos que ese fue y ha sido el énfasis en el que he estado trabajando desde que me gradué de comunicação social, sim. Eu tenho que dizer que você dessa vez ficou super à vontade, Cândia, porque você falou tudo em espanhol dessa vez. Da outra vez você falou um portunhol. Eu entendi perfeitamente. Tô achando aqui que meu espanhol tá maravilhoso. Mas isso significa que você tá super à vontade. Gostei. Sí, no, de hecho yo, digamos, entiendo perfectamente el portugués, tomé unos cursos incluso en la universidad, pero bueno, creo que la falta de práctica no me hacen sentir tan cómoda para hablar. Mas tenho que dizer que da última vez também você falou muito bem em português, viu? Ok. Vou tentar falar. Sim. Maria Amália? Não, eu só ia fazer um adendo. Eu acho o espanhol falado na Colômbia o espanhol mais bonito, na minha opinião, de verdade. me soa, é muito bom de ouvir. E a Cândia falando também é linda. Agora, Sim. Flávia tá super quieta aqui hoje. Eu quero já trazer a Flávia. Eu sei que ela depois vai ficar falando assim, Elis, como assim? Isso não é... Primeiro eu quero fazer um parênteses, né? Assim, de que nessa discussão aqui eu tô muito como ouvinte, claro, né? Porque eu quero ouvir o que vocês têm a dizer, mas também acho importante, né? Que a gente... Quero ouvir vocês também falando sobre isso, né? Mas é importante trazer os homens também para essas discussões, né? Essas discussões sobre a luta da mulher negra não tá só para as mulheres negras, porque as mulheres negras já são mulheres negras, elas sabem o que elas vivenciam. É importante também trazer os homens para essa discussão, óbvio que muito no lugar da escuta. Flávio, o que você pensa a respeito disso? Ai, gente, eu acho que tem... Isso nem foi a pergunta difícil ainda, hein? A pergunta difícil vem a seguir, para você também. Eu acho que tem várias camadas aí, né? Eu acho que passa pelo tipo de sociedade que a gente quer. Então, eu acho que a gente tem um desafio enorme hoje, que principalmente quem se coloca no campo progressista da sociedade, né? É agir, conseguir ter
vamos dizer assim, uma conexão, uma coerência entre o nosso discurso e a nossa prática. Porque com as redes sociais, né, hoje a gente tem muitos microfones abertos, né, você tem várias possibilidades de falar aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, mas em que medida a gente está aplicando aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente acredita na sociedade que a gente está construindo? Então, eu penso, e aí eu acho que eu prefiro primeiro, né, nesse momento, conversar com as pessoas que se colocam junto comigo na trincheira, para a gente ficar mais forte, para poder falar com aqueles que se opõem a nós. Então, pensando nos homens que se colocam nesse campo progressista, eu acho que o patriarcado, né, é uma coisa que é nociva para a sociedade inteira. Não é ruim só para as mulheres, é ruim para a sociedade como um todo. E se a gente quer uma sociedade mais saudável, mais igualitária, é fundamental que todo mundo se coloque e se perceba, e se pense, e se sacrifique, porque, na verdade, tanto o racismo quanto o patriarcado são pilares de uma sociedade que privilegia alguns em detrimento de outros. Então, assim, é muito lindo você gritar que não, é abaixo o machismo, dizer que é um absurdo violência contra a mulher e ficar confortável no seu trabalho, sabendo que a mulher que está ali do seu lado e que ganha o mesmo, menos do que você, fazendo a mesma coisa, ou às vezes até mais, e não se colocar em relação a isso, porque assim, eu não vou brigar com o meu chefe, não vou ser eu que vou mexer, não é problema meu. Então, assim, em que medida os nossos discursos são coerentes com as nossas práticas? E aí é isso, assim, vai doer. Ontem eu estava tendo uma conversa com um amigo meu branco, e ele falava de uma outra pessoa que estava chateado com ele por conta de uma posição dele antirracista. E aí eu precisei dizer para ele assim, meu querido, é o ônus de ser antirracista. Vou dizer para você assim, se você quiser travar essa luta, você vai trazer para você o ódio que está destinado às pessoas negras, sim. Se você efetivamente quer levantar essa bandeira, quer lutar com a gente, as pessoas que odeiam a gente vão te odiar. Então, eu acho que na minha percepção disso é essa, assim, que a gente, nesse momento que a gente está, do que a gente precisa, né, em relação aos homens, é que eles efetivamente comecem a se sacrificar. E quando eu falo sacrificar, é sacrificar mesmo, gente, porque não é fácil, não é post na rede social, é muito complicado, você vai perder coisas, porque a gente tá num lugar de quem está sempre perdendo, e às vezes perdendo até a vida, né? Muito importante isso que você traz. Enquanto me preparava para a gente conversar hoje aqui sobre isso, eu estava lendo que vários pesquisadores apontam, né? Por que é importante falar desse assunto? Primeiro, assim, não estou nem justificando esse papo que a gente está aqui hoje, porque se as pessoas que estão assistindo não sabem ainda do porquê é importante a gente falar sobre a mulher negra, não dá nem para começar uma conversa, né? Mas, assim, existem vários dados que mostram que, por exemplo, a mulher negra, ela vive com 3 tipos de discriminação diferentes, né? A discriminação de gênero, a discriminação por raça e a por classe, né? Então, é uma série de coisas que passam por vocês. Agora, a pergunta difícil que eu queria fazer, mas que eu quero realmente que talvez este seja um mood, né? Que é pensar sobre vocês de forma individual também, né? Pensar na Flávia enquanto jornalista, enquanto filha, a Amália enquanto mãe, enfim. E aí a gente fala muito, por exemplo, sobre solidão da mulher negra, né? Ultimamente a gente ouve muito falar sobre isso, sobre essa solidão. Eu queria fazer uma pergunta que parece um pouco difícil, queria ouvir vocês sobre isso, né? Assim, o que é felicidade para vocês? Vocês são felizes hoje? Difícil, né, gente? Eu fico pensando assim, que eu acho que a gente tem existem 2 coisas, né? Eu acho que existe uma ditadura da felicidade, que é muito aquilo que a gente vê nas redes sociais, né? O mundo capitalista tal qual ele é embalado e entregue pra gente,
você tem que ser feliz, é você ter bens materiais, é você... A mulher feliz é aquela que é hétero, ela é casada, ela é boa de cama, ela dá conta da casa dela, tá sempre limpa, impecável, ela tem filhos lindos e ela ainda é uma baita de uma profissional. Ela preenche esses requisitos, né? Então, não tem humanidade nisso, né? Não tem humanidade nisso. Não tem, ser humano nenhum é isso. Então, eu acho que a felicidade, eu me considero, sim, uma pessoa feliz, mas eu acho que é uma felicidade real, sabe? Não é que eu tô, assim, alegre 24 horas por dia, eu tenho as minhas dores, as minhas dificuldades, mas, assim, eu tenho uma família incrível, eu tenho amigos maravilhosos, eu consigo viver do meu trabalho. Então, assim, são uma série de privilégios que, assim, eu não sei nem se... Talvez sejam, infelizmente, no país que a gente vive, são privilégios, porque nem todo mundo tem a possibilidade de ter isso, né? Até o ato da gente abrir, no Brasil, até o ato da gente abrir a torneira e cair água é um privilégio, né? Infelizmente. Não deveria ser assim, mas é. Mas, assim, eu posso professar minha fé. Então, assim, eu moro num lugar, tem o centro da Mãe Márcia, eu ando aqui 200 metros e vou lá tomar um café com ela, sem preocupação nenhuma. Eu entro lá na casa dela, converso, tomo café, a gente fala, antigamente, né, antes da pandemia, a gente tinha festa lá, eu ia tranquilamente, não precisava me esconder para entrar. Então, assim, eu posso professar a minha fé com todo o racismo, com tudo que eu sei que tem no Brasil, né? Mas, assim, eu acho que essas coisas, para mim, são indicativos dessa felicidade, são coisas pelas quais eu tenho que agradecer. E eu sou muito grata pela vida que eu tenho, por ter uma casa, por ter uma família, mas é claro que eu tenho as minhas lutas, né? Quando você fala, assim, do plano individual, tem as minhas tristezas, tem as minhas dores, e é saudável que eu tenha. Ser feliz faz parte disso. A vida é isso, a vida é aquela coisa que saber que nada dura para sempre, tudo passa, né? Nem aquela coisa muito ruim, pode estar muito ruim agora, a gente está passando por uma pandemia, eu acho que ninguém que está vivendo no mundo hoje passou por um momento imaginou que fosse passar por um momento tão triste, tão difícil, de dor coletiva, né? Por um momento tão ruim, mas antes disso, quanta coisa boa a gente não teve, quanta coisa legal a gente não teve, e a gente sabe que isso vai passar. Então, a gente está ali, né, conciliando essas duas coisas, né? A gente está tentando equilibrar essas duas coisas. Eu acho que passa por aí, sabe? A minha resposta. Assim, felicidade para mim é estar com saúde, é estar perto dos meus, é saber que os meus estão bem, é poder estar aqui fazendo esse programa com vocês e lutando por um mundo pelo qual eu acredito. Então, eu estou muito feliz com aquilo da gente estar aqui agora compartilhando isso. Ah, legal. Eu acho que, não sei, me veio essa pergunta justamente porque a gente fala muito desses temas, né? Fala muito de um lugar de sofrimento e tal, mas assim, perguntar para essas mulheres negras que eu estou conversando aqui hoje, né? O que é felicidade para vocês, né? E vocês estão felizes? E a Flávia respondeu muito bem, né? Que felicidade é essa primeiro, né? E vocês, Amália, Cândia? O que vocês acham desse tema? Cândia, por favor, quero te ouvir. Ok. Sim, eu acho que Flávia dijo muchas cosas interesantes con las cuales concuerdo. Creo que es muy importante como encontrar ese lugar de paz, ¿verdad? De paz mental, de encontrarse y reconocerse con uno mismo, aceptarse tal cual uno es, ¿sabes? Con tu color oscuro, ¿sí? Con tu cabello afro, con las formas de tu cuerpo, ¿sí? Poder como hacer las paces con eso, a pesar que tienes, digamos, las redes sociales, que tienes la televisión, la publicidad, incluso que todo el tiempo te está colocando un tipo de mujer con el cual tú no encajas, ¿sí? Entonces, como poder encontrar paz con eso y luego tener, como decía Flavia, tu familia cercana, tenerlos vivos, poder compartir con ellos, tener amigos maravillosos,
tener salud en estas circunstancias de COVID, ¿sabes? Para mí la felicidad es como aceptarme tal cual como soy, y entender lo que decía Flavia, que nada dura para siempre, que todo es pasajero, que nosotros también estamos como transitando esta senda, y a veces hay que como soltar las cosas, dejarlas ir, porque es eso, o reforzar la idea de que la mujer negra es amargada o que es rabiosa, ¿verdad? O también terminarte como alejando porque sientes que todo está en contra tuya, o sea, que el mundo se hizo para afectarte a ti, ¿sabes? Y es así, ¿sabes? Pero tienes dos opciones, o quedarte en ese lugar, digamos, de sufrimiento, o simplemente, ¿sabes?, luchar contra eso en la medida de tus capacidades. Entonces, para mí, la felicidad, que es un concepto que además debe replantearse, está como en aceptarme tal cual como soy, en aceptar mis circunstancias actuales y saber que nada dura para siempre. Perfeito. Amália. Chegou minha vez, né? Sim. Adorei ouvir vocês. Adorei, e tô, assim, sinceramente emocionada, assim, de verdade. Porque diante de tudo, de tanto... Alô, vocês estão me ouvindo? Sim, é que as cidades estão acontecendo aqui, né? Na Cartagena, no Rio de Janeiro. Eu acho que na Cartagena entendi. agora o trânsito tá pegado. Entendi. Eu achava que era o meu fone. Às vezes Eu tirei o som da Kendi um pouquinho para você poder... Ótimo. Desculpa, quando tem um som muito alto, eu não consigo falar. Imagina. Sabe, Não, lembra daquela entrevistada de um jornal, do sanduíche Ishi, que dava interferência e ela não conseguia falar? Eu fico bem assim, por isso que eu me calo. Eu espero o som passar para eu não dar uma de sanduíche Ishi. Bom, enfim. O que eu posso acrescentar às falas maravilhosas de vocês, da Flávia e da Cândia, o que eu poderia acrescentar a isso é que nossas existências, elas são sempre submetidas a um controle, né? Nós vivemos numa sociedade em que corpas negras estão sob um controle, né? Um controle esse que muitas vezes a gente não se dá conta, né? Nós somos corpos domesticados, né? Sempre estamos estamos sendo muito ousados, ou estamos falando muito alto, ou nós estamos quietos demais, né? A gente está sempre sendo observado diante de um parâmetro que foi colocado socialmente, né? Gente preta sempre está sendo submetida a algum tipo de escrutínio, assim, algum tipo de comparação, né? E a comparação nada mais é do que, se você está sendo comparado a alguma coisa, existe alguma coisa que é o normal, que é a média, e você está acima ou abaixo dessa média, né? Para o bem e para o mal, né? Então, o que eu posso acrescentar a essas falas incríveis de vocês? É que buscar a felicidade, existe todo um movimento em torno disso, existe nome para isso, inclusive, que é o Black Joy, que é um conceito que é muito difundido, inclusive o Afropunk, que se tornou um movimento muito grande, né? Que se originou nos Estados Unidos e hoje tem, até aqui no Brasil. Veio a pandemia, eles não puderam fazer, mas se tornou um movimento mundial, né? Conseguiu borrar aí as fronteiras de língua e de países, né? E de continentes. Tem na Europa, tem nos Estados Unidos e em breve vai ter por aqui, de fato, né? Vai ter um evento e tudo. Essa liberação
né? Essa possibilidade de existir plenamente, né? E sem as amarras sociais, amarras essas que gerações e gerações de gente preta, né? A gente carrega isso, né? É geracional, né? Essa possibilidade de liberdade plena, eu acho que é um caminho para a felicidade de uma mulher preta, né? De você ser quem você é, de você estar num ambiente onde nada seu está sendo questionado, né? Nada seu está sendo colocado à prova, nada seu está sendo, enfim, tendo que ser passado a limpo, você tem que agir dessa ou daquela forma, né? Então, eu acho que é um ato de resistência a busca da felicidade e desse lugar de liberdade, né? Foi por isso, inclusive, que eu me decepcionei muito com a publicidade, né? Eu me formei em publicidade no começo dos anos 2000, trabalho em publicidade há mais de 20 anos, e vocês podem imaginar o que era ser uma mulher preta, criativa, de agência, num momento histórico-social onde não se discutia raça sob nenhum aspecto, não se discutia feminismos, quanto mais o feminismo negro, sob nenhuma hipótese, né? E eu dentro daquele, compartimentada, né? Colocada naquele lugar, tendo que criar para branco, tendo que não tendo a liberdade de borrar e extrapolar os meus próprios desejos, né? Os meus próprios desejos criativos, muitas amarras, muitos engessamentos. Você está entendendo, Cândia, o que eu estou querendo dizer? Sim, perfeito. Então, foram anos de muita tristeza e muito sofrimento, de verdade, que logicamente se instalaram traumas esses que perduram até hoje, traumas que eu tenho trabalhado. O trauma é uma tônica, né, da experiência negra, né, de pretos e pardos. Nós temos essas imagens e essas vivências de trauma muito pulsantes, muito constantes, muito presentes, né? Existe um trauma ancestral, mas existe um trauma existencial das suas próprias experiências que estão colocadas ali. Então, a busca da felicidade, esse black joy, se revela enquanto essa possibilidade de alcançar, de alcançar, eu não posso dizer que eu alcancei a felicidade. Eu não posso dizer isso, muito embora eu tenha uma família incrível, eu tenho um filho maravilhoso, assim, que é uma pessoa incrível que me ensina todos os dias, sabe? Essa possibilidade do maternar, de ser uma mãe negra no Brasil, é uma possibilidade que causa sentimentos muito ambíguos, né? Eu sou mãe de uma criança, de um menino negro, né? Então, eu estou sempre nessa dicotomia, né? Estou sempre nesses dois lados, né? Da felicidade plena, pura e absoluta, a felicidade, né? A alegria de ter essa pessoa comigo, de eu ter gerado essa pessoa, e ao mesmo tempo essa possibilidade de algo acontecer, né? Esse algo que a gente não sabe quando, nem onde, nem de que maneira pode acontecer, e que a gente fica o tempo inteiro afastando, né? Para que nada aconteça com esse jovem preto, que ele não caia nessa estatística de a cada 23 minutos
um jovem negro é assassinado no Brasil. Então, não posso dizer que eu sou uma pessoa plenamente feliz. Eu não consigo dizer isso. Porém, o que eu consigo dizer é que é possível esse caminho. E é um caminho que eu acho que nós três aqui nessa conversa, Elis, nós estamos perseguindo isso. E estamos perseguindo e trazendo conosco, né, diante do que temos feito, diante dos nossos posicionamentos, diante do que a gente se propõe a ser. A Flávia falou uma coisa absolutamente central, assim, walk the talk, né? É a gente falar e agir, né? Ter essa coerência do falar e do agir, né? Do que somos, de como nos apresentamos para o mundo, né? Isso é fundamental. Então, eu acho que a felicidade é um caminho. É um caminho tortuoso, é um caminho pavimentado pelo chão que os nossos ancestrais têm colocado as pedras à mão, sabe? Na nossa experiência negra, da nossa experiência feminina negra, né? Falando dessa experiência de mulher negra. Esse é o meu sentimento. Oi. Quando você falava, me ocorreu uma coisa que, às vezes, eu me pego questionando, assim, às vezes eu me sinto, até vem um sentimento, assim, de tristeza e de culpa, porque, assim, aqui no Brasil, eu costumo dizer que aqui no Brasil a gente tem um dia de paz, né? Quando a gente pensa assim, né? Estamos aqui, aí acontece uma coisa, você liga a televisão, acontece uma coisa que já te tira, né? Você pode estar ali na plenitude, meditada, analisada, tomando seu, seja lá o quê, se for chá durante o dia ou vinho durante a noite, daqui a pouco já desestrutura tudo. Ou o seu psicotrópico. Ou o seu psicotrópico. Precisamos falar de saúde mental, precisamos falar de bem-estar. E se não for o chazinho, é o psicotrópico, sim. Okay. E aí liga a televisão e desestrutura tudo. Porque tem isso, tem um lugar que muitas vezes a gente consegue conquistar uma segurança financeira, consegue que o nosso filho tenha uma segurança, tá com o nosso filho em segurança, mas assim, impossível você como mãe ter as notícias que a gente recebe aqui com regularidade, infelizmente, de crianças que são corpos de crianças que são assassinados e violentados, você se sentir em paz, né? Aquilo ali toca num lugar de qualquer pessoa negra, sabe? Não consigo. Ninguém consegue. Não consigo. Consegue. Eu estava conversando. Desculpa, pode terminar. Então, eu acho que a gente fica, você falou de dicotomia, eu acho que a gente fica nessa dicotomia o tempo todo. Naquela coisa assim, a gente temos que ser grata pelo que temos, mas como disse, gente, eu não vou dizer, Bell Hooks, não importa quais são, mesmo que as amarras não sejam as mesmas das minhas, você não é livre se tiver alguém que não é livre na sociedade em que você vive, né? Então, a gente, enquanto mulher negra, a gente sabe que tem mulheres negras em situações que não dá para ficar bem na situação que as outras mulheres estão vivendo aqui. É isso. E isso tem muito a ver com escrevivência, né? A escrevivência, ela é feminina. Ela parte de uma experiência coletiva. Não existe um ego centrado. A mulher negra, ela não tem um ego narcísico, né? Diferente do que a gente pode observar no feminismo branco. Existem mulheres que conseguem viver uma vida apartada de outras experiências de mulheres. Eu sou testemunha, já vi isso acontecer. Eu vejo que entre nós isso não é possível acontecer, né? Eu falo isso diante de uma fala maravilhosa da professora Fátima Lima, que ela é uma estudiosa de Conceição Evaristo. Ela tem todo um pensamento formulado em torno da obra da Conceição, que tem escrevivência como ferramenta metodológica central
para escrever suas histórias, seus poemas. Escrever é isso, né? A gente é esse ego que não é centrado em nós somos um corpo coletivo. A minha pesquisa em cinema negro, eu estou estudando o filme da Ethel Oliveira e da Júlia Mariano, que é o filme Sementes. O que impressiona na incidência feminina negra, naqueles frames e colocado narrativamente daquela forma, é a corpa multidão. Nós somos corpas multidão. A gente não tem um ego centrado. Nós somos um todo coletivo feminino negro. E tudo o que decorre disso, nós somos mães, nós somos tias, nós somos quem provê o lar, nós somos... existe a solidão da mulher negra, que não é só uma solidão afetiva do ponto de vista romântico, do casamento, do companheiro, né? É uma solidão da lida, é uma solidão de estar sozinha com muita responsabilidade, tendo que atravessar o cotidiano, carregando muita gente consigo, né? Então, diante disso, eu não consigo me ver nessa plenitude de felicidade, em última análise. Para encerrar, que eu sei que eu falo muito, mais uma vez eu estou falando isso, porque eu sei que eu falo muito. Eu não consigo me ver plenamente numa felicidade plena, porque eu tenho medo. Eu tenho medo ainda. Muito embora eu encare o medo, eu tenho medo, né? E a Nina Simone fala, ela definiu, né? Felicidade é ser feliz, é não ter medo, né? É não ter medo. E eu tenho medo, muito. Tenho medo por mim, tenho medo pelo meu filho, por cada mulher preta e por cada filho preto. Eu tenho medo. Então eu não consigo estar nesse lugar pleno de felicidade, embora eu siga com a minha vida, embora, como a Flávia bem disse, como a Cândia bem disse, nós fazemos o melhor desses limões que a vida nos dá, né? Nós fazemos o melhor, a gente sorri, a gente canta, a gente não fala só de feminismo negro e só de... Eu adoro falar de videogame com meu filho, eu adoro ver um filme com ele, eu adoro, enfim... comer junk food com ele de vez em quando. Eu gosto de fazer coisas que todas as pessoas fazem, que gente normal faz, porque nos coloca num lugar de anormalidade, né, e de escassez, essa lógica da escassez, né, do feminino negro, né, é muito como se diz, reforçado, né? É muito reforçado. E nós temos outras riquezas, nós temos, né, todas as possibilidades com ou sem dinheiro, com, né, vídeos favelas, vídeos territórios periféricos, o que eles produzem, né? O que sai dali, né? Eu acho, inclusive, que a nossa experiência de abundância, né? Toda vez que eu penso na minha família, nas famílias que... A escassez é branca. Tipo assim, nas famílias que viviam na rua onde eu morava quando eu era criança, é de abundância, de divisão, é de multiplicação. Eu sempre me recordo disso, sabe? De juntar todo mundo. Então, assim, vamos assim, a rua não está asfaltada, vamos juntar todo mundo, e não justificando a ausência do poder público. Mas, o que eu me lembro disso não é nem do asfalto na rua, era daquela mesa, das panelas, um faz um pocotó, outro faz uma feijoada, outra frita um peixe, sabe? Então, abundância, é multiplicação. É Ubuntu, é essa orientação gregária. A gente agrega, né? E nós somos corpo coletivo, né? A Cândia ia falar, ela abriu o microfone dela, eu continuei falando, porque eu queria só amarrar essa ideia
do porquê eu não tenho essa felicidade plena, muito embora a gente esteja caminhando. Fala, No, está bien, no, está perfecto y es una muy bonita reflexión lo que has estado diciendo. Yo, digamos, hay varias cosas y tú hablabas como de las experiencias que tienen las mujeres negras, que tenemos las mujeres negras, y creo que muchas veces esas experiencias, en la mayoría de las veces, son violentas, o son experiencias que parten de un lugar de violencia, ¿sabes? Y no necesariamente una violencia física, en la mayoría de las veces una violencia simbólica, ¿sí? Y en mi caso es como esa necesidad de tener que todo el tiempo probar que soy buena, probar que tengo las condiciones para estar en este lugar, ¿sí? Luego mirar alrededor y saber o darte cuenta que eres la única mujer negra de tu trabajo, cuando hay 100 personas, o que por ejemplo de las 100 personas somos 2 mujeres negras, yo que estoy en una posición directiva y la otra mujer negra que hace el aseo de la oficina, ¿sabes? O sea, así es la brecha tan grande que hay en la ciudad de Cartagena, ¿sí? Y luego es como todo el tiempo, o sea, todo el tiempo te estás dando cuenta de eso, o sea, llegas a un lugar y miras, me pasa todo el tiempo, cuántas personas negras hay, ¿sí? Y casi siempre la respuesta es la misma, casi siempre soy yo la única mujer negra o hay otra persona negra y hasta ahí llega, ¿sabes? Entonces todo el tiempo nos hacen como dudar de nuestro lugar, ¿sí? O sea, dudar de que sí pertenecemos, no pertenecemos, y por eso cuando encontramos... Fica sempre essa dúvida. Claro, y por eso que tú decías, y digamos, solo encontramos como la certeza o la tranquilidad cuando estamos rodeados de nuestra comunidad, ¿sí? O sea, cuando, en mi caso, yo soy una mujer que viene de San Basilio de Palenque, y solamente cuando estoy con mi comunidad me siento tranquila, ¿sabes? Porque no me siento juzgada, no tengo que probar nada más, ¿sí? Puedo ser yo, pero el resto, cuando coloco un pie fuera de mi casa, siento las miradas y siento que tengo que probar que yo vivo en este edificio, incluso en mi edificio, ¿sabes? A veces nos preguntan como, ¿ustedes viven aquí? O sea, sí, vivo aquí desde que empezó el edificio, ¿sabes? Todo el tiempo te están cuestionando tu lugar y eso hace que uno, o sea, se ponga, no sé, le dé como rabia, frustración y luego comienzas a reflejar eso en todas tus actuaciones y es algo con lo que hay que siempre como luchar para que no sea así, ¿sí? Y por otra parte, cuando tú hablabas del ser materno de la mujer negra, mamá, yo no tengo hijos, pero tengo un sobrino y para mí es como tan importante que él, o sea, llevarlo a los lugares a los que él tradicionalmente no iba, ¿sabes? Como tener su presencia en esos lugares en los que no se espera que un niño negro esté, ¿sí? Entonces yo lo llevo a restaurantes costosos, por decirlo así, lo llevo a centros de recreación en los que somos los únicos negros para que él sienta que puede estar en esos lugares, que esos lugares también le pertenecen a él, ¿sí? Porque tú también lo decías ahorita, o sea, mis ancestros pavimentaron esta vía en la cual estamos transitando y la pavimentaron, digamos, con sangre, sudor y lágrimas, ¿verdad? A nosotros nos está tocando de cierta forma más fácil, ¿sí? Estamos caminando sobre esas piedras que ellos pusieron. Entonces nuestra tarea es hacer que nuestros hijos, que nuestros sobrinos, ¿sabes? Encuentren un camino un poco más parejo, si se quiere, para que enfrenten de mejor forma todas estas violencias que a diario recibimos como mujeres y como hombres negros también. Se vocês me permitem, com certeza. Eu queria lembrar que no dia 25 de julho, além de ser Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, também é dia de Teresa de Benguela aqui no Brasil. Então a gente está falando de ancestralidade, né? É importante lembrar disso, né? Dessa líder quilombola que foi uma guerreira para que nós hoje estejamos aqui também. Né? Sem dúvida nenhuma. Teresa foi... eu posso dizer que junto com as demais guerreiras e os demais guerreiros, os enfrentamentos que ela e eles tiveram que matar no peito, como se diz, não foi fácil.
Não foi mesmo, né? Foram pessoas que Século XVIII, né? A gente pensa que abriram mão das próprias existências, né? Porque foram pessoas que sabiam que poderiam ser mortas e foram mortas, né? É um desapego, um desprendimento por uma causa maior que é da gente parar e pensar, né? Bastante, assim, o papel dessas pessoas. Porque quando a gente fala em abolição, né? No processo abolicionista, né? Que foi um processo longo. As pessoas acham que foi ali em 1881, no dia 13 de maio, assinou, tá pronto. Né? Princesa Isabel. Princesa Isabel, né? E aqui no Brasil foi muito perverso, né? Diferentemente de outras localidades da América Latina, de outros países, que houve enfrentamentos, assim, populares muito mais, vamos dizer assim, valorizados, né? A sociedade brasileira não valoriza os nossos feitos, que o povo preto e o povo pró-abolição, né, a galera pró-abolição, empreendeu naquele período, né, naqueles anos todos, né? A gente não Fora sabe as quem é revoltas. Louisiana, né? A gente não sabe quem é Teresa de Benguela, a gente não sabe, a gente não aprende isso na escola, né? A gente buscou isso sozinho. Aqui é apagamento. E foram pessoas decisivas, foram pessoas que levaram a cabo, é como eu leio a história, é como eu entendo a história, né? Existia uma pressão europeia pelo fim do tráfico negreiro e pelo fim do tráfico negreiro primeiro, né? E depois pelo fim da escravização de pessoas negras. Existia essa pressão por conta da Revolução Industrial. Existia um interesse mercantilista, capitalista, né, nisso. E, ao mesmo tempo, Portugal, naquele lugar de fujão, né, de sempre estar ali submetido aquelas potências, a gente assina ou não assina, faz ou não faz, o que né? E enquanto essa conversa entre metrópoles, né, coloniais aconteciam, sabe, as revoltas estavam comendo aqui, soltas, e todas essas revoltas foram apagadas, né? Eu esqueci agora o nome de uma revolta que aconteceu, eu lembro do ano, 1833, que foi dos malês, que foi decisivo. Gente, isso como não tem filme ainda sobre isso, não né? tem filme sobre isso, não tem. Tem alguma coisa para sair. Tem uma série, gente, do SES que eu posso passar para vocês. Tem. Por favor, porque eu acho que. Mas enfim, deveriam haver milhares, né? Não, certamente. Esmiuçar. E não só Brasil, América Latina. E é por isso que eu estou com o olhar tão voltado para a América Latina. E além da minha pesquisa em termos do audiovisual, das cinematografias daqui, do continente, sobretudo sul-americano, eu tenho estudado uma chave conceitual do Negro Linked Fate, que é o destino ligado à raça, que é incrível, né? Nós estamos aqui conversando, eu, Flávia, Cândia, e nossas experiências enquanto mulheres negras são absolutamente amalgamadas, conectadas, né? Eu tô conhecendo Cândia hoje e, assim, me dá um abraço, sabe? Assim, são trajetórias muito próprias. Existem as nossas trajetórias próprias, a minha, a da Cândia, a da Flávia, a do Liz, mas existe um destino que nos liga. Existe o destino da raça nos liga, né? Os lugares, os não lugares, né?
a história em torno das nossas existências, elas são congruentes, elas se encontram. E isso é muito poderoso também, isso né? É muito poderoso. Isso é por isso que eu acredito quando você fala de olhar para Cândia e ouvi-la e tal, por isso que eu acredito muito nesse projeto do Oba-Oba. Eu acho que... o que vocês estão fazendo é incrível. Eu tenho muita dificuldade, às vezes, de conversar sobre determinado assunto e não pensar em possibilidades, como mudar, né? Eu fico assim, caramba, mas como que a gente muda isso, né? E enquanto eu ouvia vocês, né, falando sobre felicidade, sobre tudo isso, eu fico pensando como mudar, né? Existe uma luz no fim do túnel, eu preciso disso para viver, né? Dessa perspectiva. E eu acho que essa união, né? Que esse sentimento de irmandade da população negra, da diáspora e de África, que pode trazer, talvez, né? Estou aqui pensando, trazer esse avanço, né, essas discussões, quando a gente se vê, né, a gente se complementa, a gente une forças. Exatamente. Está sendo muito positivo, mas eu acredito nisso. Como a gente falou de abolição, eu acho que a Cândia tem uma experiência boa, uma história inspiradora para contar sobre a experiência de abolição da Colômbia, né, Cândia? Você já falou para a gente um pouco de como foi o processo aí na comunidade que você vive, pela luta. Sí. Para la abolición. De acuerdo. No, antes de hablar sobre la abolición, digamos, si yo no hablo, yo podría ser perfectamente una mujer de Río, ¿sí? Totalmente. Igual, Amalia, Totalmente. si no habla, podría ser una mujer cartagenera, chocuana, Flavia, Elis. Sin duda. Porque la comunidad, o sea, el hecho de ser negros trasciende estas fronteras imaginadas de los países, ¿sí? Y realmente es una pena, pero también es parte de las sociedades racistas en las que vivamos, que, por ejemplo, esta conexión entre Brasil y Colombia negra no exista, o sea, que la tengamos que construir, ¿no? Construir y mantener, y no que fluya de manera orgánica como debería fluir, ¿sí? Independientemente de los idiomas que hablemos, ¿verdad? Entonces, bueno, esa como... Contem comigo. Como nota. Eu estou nesse front. Perfecto. Totalmente. Perfecto. Y bueno, la historia de mi comunidad, como les decía, yo soy de San Basilio de Palenque. E vai virar capítulo do Se Não Me Falha a Memória. Ok. Né? Temos que lembrar disso. Perfecto. Vamos lá. Desculpa. No, está bien. San Basilio de Palenque es una comunidad, digamos, que se fundó a partir de esclavizados africanos, ¿verdad? Y principalmente en cabeza de Benkos Biojó, quien nunca, y esto es muy importante, digamos, para la conciencia étnica que tenemos nosotros, nunca se entendió como esclavo. O sea, él nunca asumió esa condición de esclavo, ¿sí? De que tenga un amo, ¿verdad? La historia que nos cuentan es que él venía de una familia, digamos, tradicional de África, una familia de reyes africanos, y cuando llega al nuevo continente nunca asume esa condición de que soy esclavizado, de que soy un animal, de que no tengo alma, ¿no? Él llega y desde que llega comienza a intentar escaparse de la esclavización, de ese yugo español, y finalmente logra reunir 32 secuestrados africanos, por decirlo así, y emprenden esa lucha hacia la liberación, hacia su liberación, digamos, física y mental también, ¿sí? Sí. Y en ese proceso, hace 400 años, o sea, Palenque es el primer pueblo libre de toda América, ¿verdad? Uh-huh. Logra Benkos, digamos, derrotar todos los intentos de los españoles de conquistar los palenques. O sea, en todos los intentos de los españoles por doblegarlos, Benkos y su cuadrilla los derrotan reiteradamente, ¿sí? Hasta el punto que la corona española, digamos, dijo, no lo podemos vencer, entonces les vamos a reconocer en ese territorio su libertad, para que puedan vivir como ellos deseen, como a bien consideren, ¿sí? Y pasa algo muy interesante, y es que, por supuesto, las personas que traían secuestradas de África venían de diferentes tribus, de diferentes clanes, y todos hablaban un idioma distinto, ¿sí? Y logran en San Basilio de Palenque, a partir de la mezcla de lo que es el español, incluso del portugués, por supuesto, y de algunas lenguas africanas, tener este idioma que ha permanecido luego de 400 años en nuestra comunidad y que se conoce como la lengua palenquera, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
en español decimos ¿cómo estás? Y en lengua palenquera sería ¿cómo suto ta? ¿Sí? Como sutotá. ¿Cómo suto ta? Entonces, exactamente, Incrível. ¿sí? Por ejemplo, buenos días en lengua palenquera es assinaria, ¿sí? Assinaria. Exacto. Nossa, tem muita coisa interessante, cara. E a gente Claro. não conhece essas histórias, né? Só Uau. reforçando, né? O primeiro ejemplo. povo livre das Américas, né? San Basilio de Paraná. Sim. Exactamente. Y Abencos, la única forma que encontraron los españoles de derrotarlo fue matándolo, digamos, engañado. Bencos venía de Palenque y llegaba al centro de Cartagena y era el único negro que caminaba por las calles libres de Cartagena hace 400 años, ¿sí? O sea, en plena colonia, ¿verdad? Se daba el lujo de caminar por las calles del centro de Cartagena y en una de esas visitas que hacía fue emboscado y fue asesinado por los españoles, ¿verdad? Pero digamos, ese espíritu de lucha, de libertad ha permanecido en nosotros y en las generaciones que siguieron a Benco hasta el punto en que hoy Palenque de San Basilio existe y tenemos muchos y conservamos muchas tradiciones de hace 400 años. El idioma es prueba de ello, pero también, digamos, la medicina tradicional, la música, la danza, la comida, se han logrado mantener y parte de lograr esa conservación fue que Palenque durante muchos años también estuvo cerrado, ¿sí? Entonces, los matrimonios eran entre personas de la comunidad, ¿sabes? Hemos crecido y ahora hay como más apertura, pero la esencia de la comunidad se mantuvo por eso, o sea, porque logramos conectarnos con nosotros, con nuestros ancestros y no dejar perder essa riqueza que teníamos, o que temos todavía. Maravilha. Ai, gente, maravilhoso. Olha, vai ter um episódio do Se Não Me Falha a Memória sobre isso, a gente vai falar mais sobre esse assunto. Eu sei também que o pai da Cândia também é alguém muito importante nessa comunidade, que talvez a gente possa trazer para conversar. Enfim, uma última coisa antes da gente comentar sobre umas notícias daqui da semana que eu queria ouvir vocês. Eu queria saber se vocês têm alguma curiosidade entre vocês, assim, que vocês queriam se perguntar, enfim, alguma coisa que vocês queriam falar de mulher preta para mulher preta. Fiquem à vontade. Uau! Quem começa? Tantas coisas. A Cândia falou, por exemplo, que a Flávia e a Amália comentaram muito que aqui no Brasil a gente não tem paz, né? A gente vê a notícia todo dia, né? Como que é isso na Colômbia, por exemplo? Enfim, coisas desse gênero. Foi só uma sugestão também. Entendi. Sí, no, igual, o sea, aquí, digamos, además de los casos de COVID, ¿verdad? De la situación actual con el COVID, con el tema de la vacunación, todos estamos como muy conectados para saber, digamos, qué sigue. Ya, por ejemplo, la vacunación ha avanzado relativamente bien y comenzó por grupos de edad y ya ayer anunciaron que hoy, a partir de hoy, empiezan a vacunar a las personas mayores de 30 años. ¿Sí? Entonces ya yo, por ejemplo, podría vacunarme. Você não está vacinada, então? No, todavía no. Todavía no. ¿Ustedes están Flávia vacunados? Tá vacinada? Primeira dose E Flávia? da AstraZeneca. Eu fui vacinar e aí tomei vacina da Janssen, gente, então já estou imunizada. Ah, é a dose única da Johnson. A Janssen. Isso, dose única. Então já tem 15 dias, então estou imunizada. Ai, que maravilha. Calma, eu tô igual a Cândia. Calma lá, hein, Flávia? Gente, não sai de casa. A única coisa. Deus. Não, assim, a única coisa que eu fiz, que eu me permiti fazer, foi no domingo ir almoçar com uma amiga na casa dela, que ela também já está vacinada, mas veja assim, eu fui de máscara, cheguei lá, fiquei de máscara, só tirei a máscara para almoçar dentro da casa dela. A Laís, aliás, né, que vocês conhecem. Mas assim, dentro da casa dela, porque é mais de um ano que a gente não se encontrava, e foi assim, tudo com muito cuidado, assim, eu não tô sassaricando, eu acho que a transmissão do vírus aqui no Brasil ainda está muito alta, então ainda tem a variante Delta, né, gente, que está matando ainda pessoas, né? A gente precisa entender isso melhor. Eu tenho o luxo de poder
o privilégio de poder trabalhar de casa, então eu acho que a gente não tem que facilitar, não. Continuar com os cuidados de lavar a mão, usar máscara, só sair quando é necessário. Então, assim, eu fui visitar uma amiga, mas mesmo assim, foi na casa dela e tomando todos os cuidados, estou bem cuidadosa, porque ainda não é hora da gente fazer aglomeração. Sim, de acordo. Eu tô igual a Cândia também, não vacinei ainda, mas existe a possibilidade... Bom, o prefeito do Rio, né, divulgou a vacinação para minha idade, 30 anos, no dia 4 de agosto, né? Tô aqui já ansioso por esse momento. Okay. No, yo espero vacunarme hoy o mañana. E pertinho. Que ótimo, que ótimo. A gente sabe que ainda vai ter que haver cuidados, né, gente? Isso é óbvio, mas só de a gente já estar vacinado, né, e saber desse esforço mundial por essa vacina já dá uma esperança de que em breve a gente volte a poder pelo menos ver um ao outro presencialmente e tal. Não, a vacina é política de vida. Vacinar-se, vacinar a população. La vacuna é política de vida. De acordo. Totalmente. Sim, sim. Eu estou colocando no chat um link do filme da Sheila Walker, que é uma antropóloga estadunidense, e ela fez um filme que chama-se Familiar Faces and Expected Places, a Global African Diaspora. O título aqui, o título em português... Da Sheila S. Walker? Foi a nossa primeira entrevistada. Nossa primeira entrevistada aqui no Oba-Oba. Jura? Nosso primeiro programa foi Cândia, Sheila S. Walker. Maravilhosa. Só para ilustrar o que eu estava falando do Linked Fate. Sim, dos destinos ligados à raça. Nós falamos sobre isso. Grupos humanos pretos que nunca se encontraram têm total relação em relação às manifestações culturais, à culinária, às vivências. É uma coisa impressionante. E eu assisti esse filme já tem bastante tempo. Logo depois que foi lançado na ONU, né? Foi lançado pela ONU. Eu havia assistido, mas eu não estava me ligando na época, minha pesquisa não estava direcionada a isso. Eu mudei, né, minha pesquisa, né, gente, completamente. Bom que eu resolvi mudar. E caiu como uma luva dentro dessa perspectiva de Negro Linked Fate, esse filme da Sheila Walker. E eu tô trabalhando nele também. E é a possibilidade, quando a gente enxerga. Por isso que o audiovisual é incrível, né? Ele consegue tangibilizar sem tocar, né? A gente consegue enxergar, ouvir. Como é possível fenômenos assim acontecerem em lugares tão díspares, tão distantes, né? Porque uma coisa é a gente contar isso, outra coisa é a gente ver que isso acontece de fato em territórios, em países, enfim, com povos diferentes. Eu acho fascinante. Por isso que eu estou tão empenhada no meu microcosmo. Aí eu falo com a Cândia, mas especificamente dessa proposta de unir a América do Sul, principalmente, o nosso continente sul-americano, né? Eu penso numa ordenação da América Latina, né? Ampliada, né? Mas eu vejo que nós aqui da América, nós somos tão próximos, geograficamente, inclusive, que eu acho que a gente pode fazer mais por estarmos tão próximos, né? Que a gente pode avançar mais, sobretudo nessas discussões que a gente
eu relatei no início, né? A gente não tem... O letramento racial no Brasil é pífio. É uma coisa assim que, sabe, fica muito difícil da gente conversar, né? Inclusive com gente preta, Sim, sobre é certos assuntos, né? E como nós somos um país de maioria preta, a coisa cronifica, fica muito grave. Porque é muita gente preta sem se entender preta, é muita gente preta sem letramento, sem o mínimo de percurso, de como ela chegou até aqui, né? Não olha para trás, não Tem faz... que lembrar que isso é projeto, né? Isso é projeto. Isso né? é projeto, Isso foi pensado. isso tudo foi pensado. Gente, eu queria dizer para vocês que assim, eu separei mais umas coisas aqui para perguntar para vocês. Eu queria que vocês perguntassem, por exemplo, entre vocês algumas coisas, mas isso tudo vai ter que ser outro episódio. Vamos ter que voltar com outro episódio para esse fórum. Que pena! Vou ter que voltar. E ainda... Que pena. Vai ter que voltar, por favor. Que sea una buena excusa para volver. E agora, Amália, vai ficar com você uma responsabilidade hoje que nós já tivemos, né? Nós três. Toda pessoa nova aqui no Oba-Oba tem que dizer assim... a gente tem essa figura do Oba-Oba, né? Nós somos um projeto que junta pessoas negras ao redor do mundo, né? Para falar sobre a gente e tal. E a gente entende que a nossa ancestralidade é algo muito importante. Então, por isso, esse símbolo do Baobá e essa brincadeira de palavras, que fica aí uma saudação. Oba-Oba, meu povo. Exato. E aí, assim, para formar esse Oba-Oba, a gente pensa sempre assim, quem veio antes de nós, né? Nós somos parte desse Oba-Oba hoje em dia, mas quem veio antes de nós? Então, quem veio antes de nós para você que pode fazer parte desse Baobá para a gente poder pensar, reverenciar, celebrar a vida dessa pessoa? Alguém que te inspira e que você citaria aqui para gente? Ai, gente, que tarefa difícil. Falar uma pessoa? Uma ou duas, enfim, mas a primeira que te vier à cabeça nesse momento, né, considerando tudo que a gente falou aqui hoje, a gente falou de mulher negra, latino-americana e caribenha, né, de repente, aí não querendo te influenciar. Olha, não, sem problema, mas assim, para eu não ser injusta com nenhuma das inúmeras que eu poderia citar aqui, eu acho que eu vou retomar a que eu citei aqui, que está muito presente na minha pesquisa, inclusive. Eu estou muito imersa nisso, que é a Conceição Evaristo, né? A Conceição, ela nos coloca num lugar de muito afeto, né? De muito afeto e de muita reflexão. E eu agradeço muito, muito só para vocês terem uma ideia, uma das disciplinas que eu tive na pós, no passado, com a Fátima, a Conceição foi aluna. Ela assistiu junto com a gente. Então, olha o privilégio que foi assistir a sessões com a Conceição, né? E com as colocações dela. E ela é uma pessoa fundamental no pensamento decolonial latino-americano. Ela está no panteão de Lélia, ela está no panteão de Sueli. São mulheres... Salve! Eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer, entendeu? É nesse lugar que ela coloca a gente, de um enfrentamento coletivo, dessa escrevivência, desse ego que não é centrado em uma, mas é coletivo, essa coletividade, essa afetividade, essa agência feminina negra, esse avanço possível de incidência de fato nossa, centrada nas nossas experiências, nas nossas escrevivências, porque escreviver é isso. Escreviver transcende o papel, transcende a palavra, é agência, né? É existência. E ela nos convoca a isso. Então,
Então, Conceição Evaristo, só para eu não ser injusta, eu já citei, torna a citá-la, porque ela merece. Amália. Gente, olha, quero lembrar vocês que o Oba Oba Meu Povo é um projeto do podcast Se Não Me Falha a Memória, produzido e apresentado por mim e pela Flávia Vieira, um podcast de cultura, né, e que tem episódios inéditos quinzenalmente às segundas-feiras, e aqui esse encontro nosso Oba Oba, por enquanto, é mensal, por enquanto, a Flávia vai me matar nesse momento, mas é um encontro mensal. E a gente se vê no próximo episódio. Quero agradecer demais a Cândia por estar aqui com a gente mais uma vez. Obrigado, Cândia. Agradecer a Flávia por participar desse encontro e agradecer mais uma vez demais a Amália. A Amália tem uma história, só para encerrar com você, maravilhosa. Aqui no Brasil, a gente vira e mexe, a gente fica pensando em colorismo ainda, né, debatendo isso. Obviamente que tem que debater, né, mas num lugar muito de separar e tudo mais. E numa reunião, uma vez corporativa que eu estava com você virou para mim e falou assim, olha, esse menino aqui, ó, é como se fosse meu filho. E eu nunca me senti assim, eu me senti tão acolhido naquele momento, né, quando a gente debate, quando a nossa identidade, ela é muitas vezes questionada, né, pelas pessoas, pela branquitude, principalmente. Então, assim, foi um abraço que você me deu, eu tenho um carinho enorme por você e obrigado por ter participado. O que você falou hoje sobre a mãe preta, a mulher preta que abraça, eu senti isso na prática com você. Obrigado demais, gente. Oba, oba, meu povo!